e peço para você me ajudar. Diz assim, essa parábola contada por Jesus. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, e há um asterisco aqui, um talento correspondia a um valor entre 25 e 35 quilos de prata. A outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Às vezes parece estranho para nós, mas isso era comum nessa época, né? Você não havia bancos onde você pudesse, né, depositar um dinheiro. Então as pessoas tinham que proteger, porque tinha ladrões nessa época também, né, quando você tinha algo. E aí, versículo 20, então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Vocês, o 22. Por fim, chegando que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Né? Se fosse na linguagem, né? Seria o investidor mais medroso. Né? Aqui, já que correspondisse a um valor monetário, falou: não, fiquei com medo de perder, né, de investir em qualquer coisa e guardei para o Senhor aqui. Aí o Senhor dele responde, versículo 26. Mas seu Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. A ideia do banqueiro aqui não é uma ideia do banco como a gente vê hoje, né? Era mais alguém que emprestava dinheiro. Então, essa era a ideia. Então, hoje nós viemos aqui para ouvir nossos irmãos que têm experiência nessa área e que têm princípios semelhantes aos nossos, porque também são cristãos. E aí nós queríamos que todos pudessem prestar atenção, porque isso é muito importante para todos nós. Eu estou com o carro na oficina. Então, todos nós, né, sempre temos algo para fazer. Temos contas para pagar, muitos têm filhos, né, em idade estudantil. Então, todos, para nós, o orçamento, a administração, é sempre muito desafiador. Ainda mais porque nós somos latinos. Né? O Ronaldo Lidória tem uma palestra em que ele fala a diferença entre o latino e o anglo-saxão, por exemplo, que é a experiência dele, que estudou em Londres, fez doutorado. O anglo-saxão planeja tudo, pensa tudo antes, e nós somos mais impulsivos, né, para fazer as coisas. Fazemos mais no feeling, né, na intuição, o que isso acaba sendo um obstáculo a mais na administração dos recursos, né, da gestão das bênçãos financeiras que Deus nos dá, e materiais. Então, nós, desde já queremos agradecer os nossos irmãos, eles vão se apresentar. Domingo eles estiveram aqui conosco para conhecer a igreja antes de vir. E nós vamos orar para que Deus nos abençoe nessa noite, né, que Deus nos dê sabedoria para sabermos administrar bem,
porque a palavra de Deus, Davi, na sua oração, diz que tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. Ou seja, tudo vem das mãos de Deus. Nós cremos que tudo que nós temos é bênção e é dádiva de Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que se dispuseram após um dia de trabalho a vir aqui e compartilhar conosco a experiência deles, ó Deus, e que o Senhor também nos oriente, nos dê sabedoria e nos ajude a administrar bem os recursos que o Senhor nos dá. Essa é a nossa necessidade e é assim que nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Tá bom. Boa noite, meus irmãos. Tudo bom? Então, primeiro eu quero explicar que essa demora não é culpa do nosso irmão ali, tá? É culpa nossa. Mas é porque nós trouxemos uma apresentação que imaginávamos que caberia aqui e que poderia ser transmitida. Aí, então, mas aquela não poderia, não é? Então ele teve que fazer uma porção de ajustes, desculpem por isso, viu? Mas sobrou aí o corpo da apresentação todinho e vai dar certo, na graça de Deus. A gente hoje vai falar desse tema que está aí na tela, mas gostaríamos de nos apresentar a vocês primeiro. Deixa eu testar isso aqui se está funcionando mesmo. Ó. Então, como é mês da família, a gente colocou uma foto mais recente aí da nossa família. Nessa foto estamos eu, do lado de cá, e do outro lado é meu filho mais velho, o Felipe, de 25 anos, a minha esposa maravilhosa aqui, de 20 anos, não parece, mas é assim. Pelo menos no meu coração ela tem essa idade, ou a idade da formosura, na graça de Deus. E esse era o dia da formatura, inclusive, do meu filho mais novo, o Vitor, que está ali, de 23 anos. Então, Deus tem abençoado nisso também. A gente tem, quando veio o convite para falarmos aqui desse tema, a gente, é mais ou menos o que a gente está acostumado. E porque a gente tem lá, ministra o curso de Finanças à Luz da Bíblia na nossa igreja, mas a gente não raciocinou que tinha que ser em 1 hora o conteúdo todo. Então, foi um exercício muito bacana e a gente espera que consigamos passar para vocês, na graça do Senhor, a essência de tudo. Você quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Boa noite, irmãos. É uma satisfação estar aqui podendo falar sobre esse assunto. A gente preparou com bastante carinho o que nós fizemos aqui. A gente procurou unir os princípios da Bíblia, né, com a nossa experiência do dia a dia. E a gente percebe que a Bíblia ela fala muito para nós. Ela fala sobre orçamento, ela fala sobre planejamento, ela fala sobre humildade. E ela fala várias vezes sobre o dinheiro. São mais de 2.000 vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro. E às vezes a gente não para refletir sobre isso. Os ensinamentos estão lá. São ensinamentos que estão válidos. Se a gente for ver, estão válidos até hoje. Eles são atuais, apesar de serem ensinamentos de séculos atrás. E eu vou dar o apoio aqui para o meu marido nessa apresentação, com perguntas e, se for necessário, fazer alguma reflexão. Quem vai apresentar os princípios para vocês vai ser ele. E eu espero que essa noite seja edificante para todos nós e que a gente saia daqui assim motivado a colocar esses princípios em prática, tá? Obrigada. Ela
Aqui é um trabalho em conjunto, porque ela é quem fez a apresentação toda. Aí eu venho aqui só para fazer o trabalho mais fácil, tá bom? Mas ela, assim, eu estou aprendendo com ela, porque agora ela se apaixonou por inteligência artificial, aí ela bota lá, bota o conteúdo que ela quer, a inteligência artificial entrega a apresentação prontinha, é um negócio impressionante. E é nosso futuro. Hein? Não pode não? Tá bom. Então, a gente vai falar aqui de como viver com propósito, planejamento e, consequentemente, liberdade. O que está lá está aqui, não é? Uma reflexão inicial. Você já terminou o mês sem entender para onde foi o seu dinheiro? Alguém aqui? Quase ninguém, né? Já sentiu ansiedade de ver as contas chegando e o salário acabando? Às vezes, no mesmo dia que o salário chega, às vezes não dá nem tempo do salário chegar, a conta já consumiu tudo, não é? Então, isso é comum nas nossas vidas, mas não precisa ser. A gente pode trabalhar de um jeito diferente para isso não acontecer. Eu preciso antes dizer para vocês um pouquinho a mais da gente. Eu sou bancário tem quase uns 38 anos já. Eu tenho 36 anos nesse banco atual, depois ainda trabalhei em outro. Mas eu não sou idoso assim não, viu? E ela é bancária também. Isso quer dizer que bancário sabe lidar com finanças? Não. Tem um monte de colega lá, todo cheio de problema. Tá bem? E tem um monte de pessoas que ganham, muito agradecido, tem muito de pessoas que ganham um salário muito pequeno e recebe auxílio e consegue viver com aquilo dentro do mês e até o final do mês e ainda pode sobrar um dinheirinho. Então, às vezes, sabedoria também não é do seu trabalho que você adquire. A sabedoria vem do Senhor e às vezes está numa senhorinha, ou no senhorzinho, ou até num rapazinho, que sabe lidar melhor do que com finanças e com outras coisas na vida do que outras pessoas. A Bíblia, como a Jane falou, tem as respostas sobre administrar nossos bens. E, em especial aqui, a gente quer enfocar consumismo, endividamento e planejamento financeiro. Por que falar disso na igreja? Porque finanças à luz da Bíblia, a gente tem muitas palestras por aí de finanças de forma secular. Contudo, quando é à luz da Bíblia, a gente tem um ingrediente importante a mais. A gente tem um suporte, a gente tem Deus, a gente tem o Senhor, a gente tem as coisas em que a gente acredita e a gente tem uma força que a gente pode não saber de onde vem, e nós sabemos. Então, assim, estamos nós muito mais amparados do que a qualquer conteúdo de finanças secular. E eles têm, basicamente, focam mais ou menos na mesma coisa, sem o ingrediente da fé. Então, a gente tem que falar na igreja, por quê? Porque a gente tem uma cultura consumista, uma cultura consumista nos consumindo, inclusive. A gente tem princípios bíblicos que a gente precisa e para honrar a Deus na nossa vida. O que nós temos daqui? Daqui que a gente fala, é daqui deste mundo. Quem tem aqui um terreno? Alguém tem um terreno? Tem um terreno. Quem tem um carro? Uma casa? Pois bem, de verdade, talvez a gente nem tenha. Alguém aqui já pegou uma roupa emprestada para ir num evento que você só vai uma vez na vida? Já, não já? Por que você pegou emprestado? Por que você não comprou?
não precisa. Aquilo ali você vai usar durante um tempo, você só precisa durante um tempo. As coisas que nós temos são nossas só por um tempo, porque vocês têm as casas, mas as casas vão ficar e vocês vão embora. A gente tem o terreno, a gente tem o celular, a gente tem muitas coisas, ou pensa que tem, mas tudo nos é emprestado, como aquela roupa que ela pegou emprestada, durante o tempo que ela vai usar. Deus faz isso conosco. Deus nos concede as coisas para sermos mordomos dela, para sermos administradores delas. Isso é um conceito fundamental para nós que somos cristãos. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu. Somos mordomos, administradores fiéis do que o Senhor nos confiou. Tá bem? Então, a partir desse pressuposto, a gente pode tentar entender o que é um mordomo fiel. Um mordomo fiel, ele reconhece que tudo pertence a Deus, ele submete-se à autoridade, busca conselhos, age com absoluta honestidade, trabalha diligentemente, gasta com sabedoria, evita dívidas, economiza com prudência, contribui generosamente, não cobiça, nem é ganancioso, ensina os filhos a lidar com dinheiro, coisa que a gente não faz tanto, não é? Experimenta uma vida de contentamento. Contentamento é outra palavra importante que a gente precisa internalizar. Estabelece um estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a sua vida. E vive na perspectiva da eternidade. Nossa perspectiva não é terrena. A gente não pode estar calçado nas coisas que a gente tem ou nas quais a gente passa, pelas quais a gente passa aqui neste mundo. Nossa perspectiva tem que ser divina, tem que ser no Senhor. Então, contentamento. O que a gente imagina quando fala de contentamento? Imagina uma carinha. Contentamento tem a ver com a palavra contente. Tem, não tem? Tem. E quando a gente pensa numa cara contente, a gente pensa numa cara sorrindo, né? Uma pessoa bem satisfeita. Aí, Paulo fala para a gente de contentamento. Ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade, ou passando necessidade. É fácil entender que Paulo estava contente? É difícil, não é fácil. Porque alcançar esse contentamento de Paulo é meio surreal para a gente. Paulo estava sofrendo. Paulo tinha uma missão muito difícil. Paulo era frequentemente colocado em cadeias. Lutava a beça. Paulo tinha tudo, tinha riqueza. E depois viveu na pobreza. Como que Paulo era contente? Porque a palavra contente, ela é maior. Contentamento é uma palavra maior do que a gente imagina dela de um jeito mais raso. Então, onde é que estava a felicidade de Paulo? A felicidade de Paulo estava no Senhor, em servir ao Senhor, na certeza da graça de Jesus, no privilégio de estar lutando pelo que ele acreditava, pelo que ele tinha visto, pelo que tinha sido ordenado a ele. Paulo era contente, a felicidade dele estava ali. Eu gostaria demais que eu tivesse assim, essa grandeza de Paulo, mas eu posso estar contente com as coisas que Deus tem dado à minha vida, com as lutas que Deus tem me dado, e com os privilégios que Deus tem me dado de cuidar da minha esposa ou dos meus amigos, de ajudar um ou ajudar o outro, de lidar com os problemas deles.
Essa é a nossa missão. Eu preciso estar na igreja, ela está ali, ela deve estar querendo falar alguma coisa e me chamar a atenção para o tempo. Pois. Então, contentamento, é isso aí. Onde coloquei minha felicidade? Estão vendo essa pergunta aí? O que preciso para ser feliz? Me sinto à vontade para confessar ao Senhor o que eu quero alcançar para me sentir feliz? A felicidade, ela pode estar onde a gente colocou. É estranho isso? A felicidade pode ser um baú maravilhoso, cheio de preciosidades, que eu ponho no fim do arco-íris, onde eu nunca vou alcançar. Minha felicidade pode ser, eu vou ser feliz quando eu tiver uma fazenda com 5.000 cabeças de boi, com isso, com aquilo, quando eu tiver um iate. Ela não está a meu alcance. Não está. Primeiro que um iate, no Brasil, um iate mesmo, você não compra nem se você ganhar na Mega Sena. Custa mais caro. Talvez se você ganhar no Powerball, lá nos Estados Unidos, você consiga comprar, mas para nós aqui é difícil. Hoje, eu vi na CBN que morreu em agosto, e foi descoberto agora, o iate de um milionário da Inglaterra, que era chamado Bill Gates, de Londres. O iate dele afundou, em 15 segundos o iate dele virou 90 graus, e foi para o fundo, morreu ele e a filha, a herdeira, e os outros 5, morreram 7 pessoas. Descobriram agora o iate hoje. Então, assim, a felicidade não pode estar nas coisas. Ela tem que estar em alguma coisa maior. E se eu colocar a minha felicidade aonde eu posso alcançar, se eu colocar a minha felicidade na minha família, na felicidade do meu irmão, assim, tentar ajudar o meu irmão nas minhas missões que Deus possa me dar aqui na vida, talvez eu tenha mais chances de alcançar. A gente tem que ter o pé no chão em relação a isso. Olha que em vez de eu virar o negócio, eu não virei não, eu estou atrasado aqui, ó. Então, a gente pode falar de princípios bíblicos, a gente deu uma diminuída e condensou. Princípios bíblicos para finanças saudáveis. Ela comentou que existe mais de 2.000 versículos na Bíblia, são 2.300 e tantos, falando sobre finanças. Eu não sei quantos falam, por exemplo, de amor, mas eu sei que é menos. Fala-se a Bíblia fala mais de finanças do que de amor. O dinheiro é tão presente, tão importante na nossa vida, que Jesus se preocupou em dar lições sobre eles. Então, por isso a gente tem que falar na igreja, e por isso a gente busca esses princípios. A gente fala de buscar conselhos sábios, mas mais importante é orar. Alô? Obrigado. Esse está funcionando. Então, buscar conselhos é importante. Primeiro, buscar conselhos no Senhor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Algumas pessoas têm costume de orar quando começa o dia, pedindo pelo dia, tem costume de orar. Minha esposa me chama mais atenção sobre isso. A gente orou para isso. Aí ela me faz parar e fazer uma oração.
E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas isso é meio corriqueiro. Mas colocar diante do Senhor é importante. A nossa vida. E por vezes a gente muda o nosso destino em função de uma oração. Até porque a oração nos mostra, nos lembra da palavra. Então, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Considere discutir os seus projetos com pessoas experientes e da sua confiança, preparadas e da sua confiança. Não só os projetos de finanças, os projetos de várias coisas. Você quer ter um filho? Conversa com pessoas que você admira. Ora, conversa. Se nas finanças a gente fizer isso, certo que a gente vai ter mais sucesso. Esse está em vermelho aí, está vendo? Elabore um planejamento financeiro. Planejamento não é só orçamento, mas a gente separou nesse pedaço aí um orçamento, porque se você quer consertar ou viver uma vida com chances reais de sucesso, precisa de um orçamento. Quem faz orçamento? 1, 2, 3, 4, 5. Ele faz mais ou menos, que ele levantou assim. Mas, cara, não é fácil fazer orçamento. Mais difícil ainda do que fazer orçamento é seguir o orçamento. Porque é um exercício. Você cria um orçamento. Pode ser num pedaço. Antigamente a gente falava assim, pode fazer no papel de pão. Hoje pão não tem papel mais, né? Mas pode fazer no papel de pão, mas serve. Anote e organize. Porque não é só você fazer. Se você fizer orçamento e depois você largar o orçamento para lá, adianta. Serve de frustração no mês seguinte. Mas anote e organize. Você tem que anotar as suas despesas e organizá-las de forma... E tem uma coisa dura, porque você vai ter que excluir coisas. Quando você fizer orçamento, você vai perceber que não cabe tudo. Não é verdade? Aí, tem o versículo lá, Lucas 14, 28, diz assim, qual de vocês, ao querer construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o custo, para ver se tem os meios para completá-la? Eu queria aproveitar e fazer um comentário em cima disso aqui, um caso, um testemunho. Isso. Daqui a pouco minha mãe vai ver isso também na internet. Fui visitar minha mãe e falou assim, olha, eu estou querendo ajudar a sua irmã mais nova e tal. Eu falei, que legal, mas como é que é isso? Ela está pagando aluguel, eu vou pegar um canto aqui no fundo do quintal, vou construir uma meia-água, e já falei com o pedreiro, não sei mais o que. Eu falei, mãe, espera aí, vamos lá medir, ter uma ideia de quanto é que vai gastar, pelo menos o básico, né? Quanto de lajota, quanto de cimento, quanto de coluna, metro quadrado de piso e tal. Depois, se a gente fizer essa conta, a gente vai saber dinheiro. Não, eu vou pegar um consignado no banco. E, na verdade, ela não pegou no banco, ela pegou na lotérica. Eu falei, mãe, espera um pouquinho, que eu vou medir, eu vou fazer no papel de pão, para a gente ter uma ideia mínima de o que é que nós vamos fazer, quanto isso vai custar e como é que você vai fazer isso no tempo. Não, eu já peguei o dinheiro emprestado. Aí eu falei, caramba. E fez. Aí fui lá, ajudei a fazer a obra e tal, não sem brigar bastante. E minha irmã está lá até hoje. Só que essa semana, conversando com ela sobre a questão do INSS, vê lá como é que está, descontos e tal. Aí eu fui ver como é que era o tal consignado que ela fez e em quantas parcelas ela pegou. Dá desespero, porque não pensou na melhor opção e escolheu um caminho completamente adverso para ela, porque não fez um mínimo de planejamento, e isso acontece todos os dias na vida da gente. Então, assim,
como exemplo, testemunho real, nós precisamos aprender a fazer isso para sofrer menos, brigar menos também. Verdade. E talvez se tivesse buscado conselhos, não tivesse tomado o consignado. Não é verdade? Não sabe nem se o consignado vai dar para fazer a meia água lá. Mas fez a meia água. Olha, tá bom, foi abençoado então. É porque eu ia fazer uma meia água lá no meu sítio. E aí, quando a gente foi levantar o orçamento, eu falei assim, ih, rapaz, não dá não. Eu vou comprar uns pau, vou botar aqui uma lona, porque não vai dar certo não. Mas então, o orçamento é porque a gente tirou ali, mas ignorar a criação de um planejamento mensal é, na verdade, uma forma de cultivar o fracasso. Se você não planeja, você resolveu não planejar, recebeu o seu salário e seguiu, não, eu vou acertar esse mês. Há uma máxima que diz assim, se você não planeja acertar, você planeja errar. Alguém respondeu aí. Ora, se eu não planejo acertar, eu planejo errar. Não é verdade? Eu praticamente aceitei o erro já. Não, não vou planejar, não. Eu vou seguir aqui. Para quem não tem para onde ir, o caminho vai ser aquele que não vai dar certo. Não é? Esse aí é um exemplo de um orçamento. Aí tem lá as entradas, o salário do marido, o salário da esposa, outras rendas que a pessoa tiver. É claro que não tem, aí tem um lado, aí que é o lado grande ali, ó. O lado grande não é azul, não. Ali são as despesas. As despesas todas que a gente tem estão ali? Não estão, não. E é uma beleza como vai aparecendo, é terra fértil um orçamento para poder aparecer despesa, é uma beleza. Você começa a notar aquilo ali, rapaz, tuf, 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 aí você acha que terminou, daqui a pouco você lembra de mais coisas, aí você bota. Aí você terminou, epa, não vai dar não, deixa eu ver o que eu tiro aqui, aí você vai tirando e vai achando impossível. Depois, quando você vai cursando o mês, você vai se deparando com outras coisas que você não tinha conseguido lembrar. E se já não estava cabendo, então ficou mais complicado ainda, porque outras coisas aparecem. Só que isso é um exercício que a gente tem que fazer. Quem consegue fazer, quem consegue lidar com o orçamento, não foi de primeira que ele começou. Ele começa, depois refina, e até que ele consegue se ajustar. Essa pessoa sofre muito menos. Sério. Sofre menos. Aí você vai falar assim, isso é sofrido ter que seguir um orçamento. Poxa, eu quero comprar uma coisa, mas não está no meu orçamento. Se eu quero comprar uma coisa e ela não está no meu orçamento, eu tenho que tirar outra. E ela não pode ser uma coisa essencial. Então, eu vou seguindo assim, e tentando. Vocês perceberam a primeira coisa que a gente colocou ali como despesa? Que não é despesa? Que não é despesa, o dízimo. Porque a gente precisa tirar o dízimo para depois a gente fazer o orçamento da gente. A gente vai falar sobre isso mais para frente também. E aqui é bem interessante, a gente divide o nosso orçamento em custos ou despesas fixas e variáveis, porque o que é fixo, a gente não tem muito o que mexer. Agora, o que é variável, a gente pode ou não gastar. Ali tem roupas nesse orçamento variável. Se a gente pode comprar roupa, a gente vai comprar. Se a gente não pode, a gente tira isso fora do orçamento. Então, separar no orçamento o que é fixo e o que é variável é uma coisa que eu aconselho, quem for fazer um orçamento, não sair colocando, separar o que é fixo e o que é variável. E aí depois ir colocando todas as outras despesas. E uma coisa também importante é que quando a gente pensa em orçamento mensal, a gente tem que lembrar
que existem as nossas despesas anuais. Então, quando a gente pensa em quem tem carro, quando pensa no emplacamento, licenciamento, PVA, tem que pensar que aquela despesa, ela é uma despesa anual, mas ela é mensal. Então, teríamos que começar a guardar um pouquinho todo mês, para quando chegar aquele valor, a gente ter dinheiro para pagar. Ou a gente faz isso, ou deixa o dinheiro chegar, e aí vai ter que buscar como que a gente vai fazer para poder fazer o pagamento. Isso. Exatamente. Aham. Uhum. É. Ó, aqui. Melhor deixar. Senão o pessoal de casa não está ouvindo. Mas antes disso, eu fui para poder renovar a carteira. Renovação de carteira, que é a coisa, no meu caso, de 70 e pouco, de 3 em 3 anos, né? Daqui um dia acaba, porque já está velho demais, para de dirigir, já corta. Era 10, 5, já está em 3. Aí, quando eu paguei lá para fazer o exame lá com a menina lá, que foi R$122, aí eu falei com ela, você vai me dar recibo? Ela falou assim, se você quiser eu te dou. Eu falei, não, eu quero, porque eu faço minha anotação. Eu costumo fazer minha anotação no meu caderno daquilo que eu estou gastando hoje. Aí ela riu e estranhou, o outro também do lado, e estranhou de eu ter falado isso. Eu falei, não, isso é coisa de velho. De fazer Não essa é. situação é coisa de velho. Então. Porque é o seguinte, eu tenho essa preocupação de anotar tudo que eu gastei hoje. É preocupante? É estafante, como você falou? É. Por exemplo, remédio. Às vezes acontece, o neto precisou de remédio. Eu tive que ir lá comprar R$80. Eu vou lá, gastei de remédio, R$80. Porque quando chegar no final do mês, eu vou somar lá, eu vou saber, misericórdia, quanto que eu gastei. É verdade. Como é o E não nome do senhor? fácil. Como é seu nome? Valmir. Valmir, prazer conhecer o senhor, Valmir. Obrigado pela experiência, Olha, viu? Aqui já deu para saber aonde buscar conselhos, né, Ó, gente? tá vendo? A gente falou Então, buscar conselho dos seu sábios. Valmir exercita uma coisa que não é fácil. Existe a gente no nosso, por exemplo, para fazer orçamento. Tudo na vida da gente, a gente tem umas fases quando a gente aprende uma coisa. Primeiro, dizem que é assim, primeiro a gente é inconsciente, incompetente. A gente é incompetente, mas a gente nem sabe que aquilo existe. Então, a gente é inconsciente e incompetente, a gente é feliz. Mas depois, a gente descobre que a gente precisa de alguma coisa. Então, a gente passa a ser consciente e incompetente. Então, eu descobri que eu preciso fazer orçamento, que eu preciso aprender a fazer orçamento. Então, agora eu sou consciente, mas eu sou incompetente, eu não sou como o seu Valmir. Depois, a gente vira consciente, competente. É a melhor fase? Não é. Não é a fase do seu Valmir ainda. Consciente e competente é quando a gente está, por exemplo, aprendendo a dirigir. Eu antes não sabia dirigir, depois me ensinaram a dirigir. Aí eu dirijo todo duro, com maior dificuldade, prestando atenção na marcha, quando que eu tenho que trocar de marcha, quando que eu tenho que frear, como que eu faço para estacionar. Eu sou consciente e sou competente, porque eu estou conseguindo fazer. Depois de um tempo, o carro vira parte de você. Depois de um tempo, o orçamento vira parte do seu Valmir. E ele chega lá e ele quer o pedaço de papel dele. Porque a gente não precisa mais ser consciente. Aquilo foi internalizado. A gente tomou posse daquilo. Então, a gente é inconsciente, competente. Quando eu dirijo o carro, eu não dirijo conscientemente.
eu vou conversando, eu vou prestando atenção em outra coisa. Então, eu quero, quando eu fizer orçamento e seguir meu orçamento, eu gostaria de ser inconsciente competente. O orçamento é importante, o orçamento é um desafio. Agora, sem esse desafio, as suas chances de ter sucesso na sua empreitada de vida financeira, elas são muito reduzidas. Aí, o terceiro princípio, primeiro depois do orçamento, seja fiel. O dízimo é um princípio de fidelidade e honra a Deus. Honra ao Senhor, ato de fidelidade, obediência e adoração, sustento da obra, prover recursos para a igreja e necessitados, coração generoso, quebra o ciclo da avareza. Quando a gente se converte, que a gente começa a dar o dízimo, é doído. Eu quero confessar para você, eu vejo algumas histórias de conversão de pessoas que o cara diz, o momento que eu fui convertido foi assim, e parece que ele passou a conseguir fazer tudo. Eu não sei vocês, quem nasceu numa família cristã, teve educação cristã, cresceu, convivendo com o exemplo dos pais, tem mais facilidade, talvez, de desde o começo entregar o dízimo. Quem se converte depois tem uma dificuldade, graças ao Senhor a gente aprende. Então, o coração generoso e a entrega do dízimo não é generosidade, tá bem? O coração generoso é você fazer outras coisas, mas quebra o ciclo da avareza. Você passa a, como a Jane falou, o dízimo ele entra primeiro, e depois você faz seu orçamento. Malaquias 3:10, diga, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Coríntios 9:7, Deus não se agrada de quem dá por necessidade, mas ama aquele que dá com alegria. Bem, não preciso pregar aqui sobre dízimo, mas está no coração de cada um de nós. E ações além do dinheiro. Ações de gratidão, ações de desprendimento. É você doar seu tempo. Olha, tempo também não é fácil de doar, não. Às vezes a gente tem a avareza de dedicar o tempo para a igreja. Nem é para doar tempo para os outros. Alguém pede uma ajuda? Não. De tarde eu tenho tal coisa para fazer, ou, serviço, oferecer as suas habilidades e talentos para servir ao próximo. O pastor falou disso aqui agora, hoje, dos talentos, que Deus concede para a gente e a gente tem que colocar ao serviço dele. Doar amor, fazer ações, é uma das maiores expressões, fazer doações seria ali, tá? É uma das maiores expressões de amor. Prudência, isso aí também é importante. É importante destacar que você só deve doar se tiver condições. Se não puder, não tome atitudes imprudentes, quando a gente fala de finanças principalmente, tá bem? Então, tem pessoas que pegam dinheiro emprestado para dar para outra pessoa. Tem que haver outras soluções também. Esse aí fala de consumismo. Vamos falar de consumismo? Naquela figurinha em cima ali, redonda, tem o que ali? Celular e um telefone e um carro. Porque são exemplos clássicos de consumismo. O que acontece? Nossa sociedade, pelo menos aqui, é capitalista. Uma sociedade capitalista, para você ganhar dinheiro, você tem que vender. Para que você venda, você vai vender necessariamente durante a vida para as mesmas pessoas, para o mesmo público. Então, como é o nome do senhor? Cecílio comprou a mesma coisa várias vezes na vida dele. Eu também.
Então, o que adianta eu fazer um carro e colocar peças que vão durar 40 anos no carro? Vocês acreditam que não dá para fazer? Dá para fazer peças fantásticas num carro. Mas a gente estava me mostrando, eles calculam. Não, essa peça aqui, ela tem que durar 15 anos, porque o carro vai durar 15 anos. As peças têm que quebrar. O carro, ele é feito, e eles já estão pensando no modelo seguinte. Por que faz um carro neste ano, faz um Corolla nesse ano, aqui, ó, tuf. Aí o Corolla do ano que vem já tem outras coisas. E às vezes eles mudam o farol, mudam as coisas, para você ficar com um carro velho. Quem é orgulhoso é assim, que fica incomodado. Aí você pensa o quê? Poxa vida, eu estou com um carro do ano, mas já estou com um carro velho, não é? E o celular? Aí sai iPhone 14, quando você pensa que você não conseguiu configurar o telefone ainda, já está lá o iPhone 15. Não é verdade? Uma coisa horrorosa. Aí, daqui a pouco, o outro eu tenho um Samsung, eu não sei nem qual que é o Samsung que está em mais, mas o trem vai andando mesmo. E quem é orgulhoso, quem gosta de mostrar, e a gente tem essa tendência, acaba ficando tentado a comprar. É tentação mesmo, o nome do negócio. Salomão dizia lá, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Salomão, ele teve tudo. Deus, quando ele fez o pedido dele lá por sabedoria, Deus falou, vou te dar sabedoria, e vou te dar riqueza, vou te dar paz, e vou te dar... Deu um monte de coisa para ele, e Salomão viveu uma vida, muitos prazeres, muitas mulheres, muito conforto, muita ostentação, muito tudo. Quando chegou no final da vida, Salomão falou isso. Lá em Eclesiastes 1:2, né? Aí ele falou isso, ele diz assim, ele percebeu que as coisas são como uma névoa, que a vida passa como uma névoa, que as coisas que a gente fica buscando ter, elas não são consistentes, elas não trazem felicidade. Quem tem felicidade baseada em coisas, fica sempre frustrado. Então, carro, celular, tudo que você quiser, a mulher abre o guarda-roupa, ela falou de roupa no orçamento, abre o guarda-roupa, nossa, eu não tenho roupa, aquilo está cheio de roupa. Aí o homem olha assim, rapaz, ele fica quieto, que ele não é bobo. Aí ele fica assim, caraca, que monte de roupa. Mas ela acha que ela não tem roupa. Pode ser que ela não tenha a roupa exatamente adequada para aquele momento, mas depende do nível de contentamento que ela tem sobre isso. Então, cara, consumismo é assim. Quem ganha muito quem ganha muito é mais satisfeito e é mais realizado do que quem ganha pouco? Não é. Quando eu era pequeno, eu devia ter eu tinha menos de 7 anos, porque porque eu morava nesse lugar. Esse lugar era pobre, chama Pedra dos Búzios, lá em Vila Batista. E era já um lugar, não sei como é Pedra dos Búzios hoje, mas era bem, a gente morava na beira do mangue. E tinha um monte de casinha com pauzinho dentro do mangue. E tinha um barraco, mas na época barraco não era de lajota, não. Na época barraco era de... Em resumo, morreu a irmã da Lourdes, que era uma pessoa que ia muito lá em casa. E a irmã da Lourdes morava num barraco, em cima no murundu de barro, e não tinha banheiro. Eu, criança, percebia que o banheiro ela tinha que ir assim, numa casinha de pau, aquelas madeiras, tudo na vertical, e as madeiras eram quase pretas, encardido de preto, né? E eu percebia o nível de pobreza daquele pessoal. Mas, quando essa moça morreu, mamãe me deixou embaixo, assim, com as amigas dela. Espera aí, meu filho, fica aqui que eu vou lá ver o corpo
da irmã da Lourdes. E as meninas em volta conversando. Tadinha, ela era tão feliz, e foi embora. E eu, criança, raciocine, eu, criança, pensava, como? Como pode? Ela era tão feliz. E eu guardei aquilo, como estou lembrando até hoje. Só que não é difícil de a pessoa ser feliz sendo pobre, porque ela colocava a felicidade dela onde que ela alcançava, e ela tinha contentamento. Isso a gente tem que exercitar na nossa vida. E o consumismo nos leva para longe disso. O consumismo nos faz querermos ser aquilo que a gente não é. Tem até um pessoal que fala, você compra aquilo que não precisa para parecer o que você não é, para pessoas que você nem gosta, não é? A gente tem, pessoal, que prestar muita atenção nisso. 2 Coríntios 10, 12. Não ousamos classificar ou nos comparar com alguns que se louvam a si mesmos. Vamos mudar aqui. Minha mulher já mandou dois recados ali. Tenha planejamento. Ó. Quem sabe, quem tem um planejamento de onde quer estar daqui a 3 anos. De como quer estar daqui a 3 anos. Olha lá a pergunta em vermelho lá. Você consegue dizer para onde está caminhando? E onde você pretende chegar? Então, a gente estava até comentando, acho que foi alguém que estendeu aqui. Se você não sabe aonde que você quer chegar, se você não tem um objetivo em mente, qualquer caminho que você estiver seguindo serve. Se você estiver indo para o caminho do desfiladeiro, então serve. Porque você não estabeleceu um objetivo. Você não tem um objetivo em mente. Se a sua felicidade está para cá, mas o vento está para lá, você pode caminhar com o vento. E é assim que as pessoas fazem. A gente caminha com o vento. O vento dá na nossa vida de manhã e a gente vai. Mas você não precisa ser assim. Então, provavelmente você já ouviu. Está lá, para quem não definiu, minha esposa é fantástica. Para quem não definiu um destino, qualquer caminhada serve. Elabore, para você acertar um planejamento, você pode fazer assim, ó. Elabore um plano com objetivos importantes. Não adianta você fazer planejamento para objetivo que não seja importante. Você vai encher sua vida de planejamento, vai ficar complicado, não vai? Escreva isso com detalhes e motivações. Gente, quando você pensa um negócio, mesmo que você reflita sobre aquilo vai durar um tempo na sua cabeça e vai embora. Mas, se você escrever, a sua mente, ela vai ser obrigada a estruturar aquela ideia. Não tem como você escrever isso no papel sem que a sua mente estruture a ideia. Então, escreva, porque você vai ser obrigado a estruturar aquilo. Então, escreva isso com detalhes e as motivações pelas quais você quer aquilo. Ore e peça orientação ao Senhor. Cara, se você orar, se você tiver acertado um objetivo e ele não for de acordo com o que Deus determina, você não vai ter coragem de escrever isso depois de orar. Você não vai ter coragem. Porque você quer uma vida abençoada. Como é que você vai orar depois por aquilo? Não adianta. Então, faça o seu planejamento, ore por ele. E não só por ele. Você quer comprar alguma coisa relevante? Ore. Para saber se aquilo... Se você orar, você deixa de fazer uma porção de bobagem. Uma porção. Porque você lembra do que foi ensinado para você.
você lembra da Bíblia, você lembra e Deus vai tocar seu coração. Defina prazo e data. Como fazer, do que você vai precisar e como você vai agir. Estou complicando a vida, né? Não. Mas, parece complicado agora aqui no papel, mas não é, porque isso flui. Se você pegar para fazer, pega um papel, primeiro porque você já sabe, no seu íntimo, o que você está querendo. Não, eu quero isso, eu quero a faculdade do meu filho, eu quero a minha própria faculdade, poxa, eu quero comprar minha casa. Então, você já sabe. Aí você escreve, e as motivações. Depois você vai orar com a cabeça até mais acertada, para você dizer, Deus, eu preciso disso, eu quero isso. Depois, você define o prazo, como fazer, o que você vai precisar, e às vezes o que você vai precisar também é comportamento, não é só coisas, e como você vai agir, porque você, inclusive, vai ter que colocar lá no seu orçamento. Pense sobre o que poderá te desviar do seu objetivo. Você tem que se preparar para o inimigo, não é? Compartilhe com as pessoas importantes na sua vida. Eu queria até parar aqui um pouquinho, porque, às vezes, o pai de família ou a mãe de família estabelece um objetivo, ou então percebe a necessidade de alguma coisa. Ela percebe, por exemplo, que precisa economizar. Poxa, eu tenho que economizar aqui, não está dando certo, nós não vamos conseguir. Mas aí ela resolve economizar, só que que não fala com o esposo ou com a esposa, não fala com a filha de 14 anos, não fala com ninguém. Então fica difícil de ela seguir se a família dela não estiver junto com ela. Estabeleça os pontos de controle, quer dizer, de tempo em tempo eu tenho que ver como é que eu estou indo. Poupar, uma decisão necessária. No seu orçamento, cara, você pode até ser que no comecinho você não consiga. Não passou. Glória a Deus por minha esposa. Poupar, uma decisão necessária. No começo, quando você fizer orçamento, dificilmente você vai achar lugar para poupança, tá bem? Você vai, primeiro que não vai caber as despesas. E depois você vai, como seu Valmir, né? É mais difícil. Poupar. Mas você vai se ajustando, com o tempo você vai virar inconsciente competente. Você precisa estar determinado para conseguir poupar. Cara, uma pessoa que eu admirei, ela aposentou cedo, com 49 anos, na época podia. E ele até falou assim, algum irmão perguntou, como é que você aposentou? Ele falou assim, cara, se você ganha 1.000, você tem que poupar 50. Se você ganha 2.000, você tem que poupar 120. Se você ganha 5.000, você tem que poupar 500. E assim, você vai ter que encaixar, porque se você ganhar um aumento, vamos dizer que seu orçamento está afinadinho, está fechadinho. Mas se você ganhar um aumento, você vai consumir ele todo e vai começar a ficar faltando, logo, logo. Porque você ajusta seu padrão de vida. Então, temos que achar um jeitinho de poupar. Evite dívidas. Vamos lá, Dívida é um negócio impressionante. Então, dívida, cara, só tem uma dívida razoável, que é um investimento. Eu vou comprar um carrinho de lanchonete para eu trabalhar, e eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer uma dívida, mas a dívida se paga. Agora, se eu for fazer uma viagem, a viagem não se paga. Então, se meu orçamento hoje não me permite fazer uma viagem, não me permite pagar as prestações de uma viagem, se eu já não tenho sobrando o dinheiro da prestação, se eu fizer uma dívida, eu vou estar certamente cavando um buraco difícil de tampar, porque eu não tenho de onde tirar. Não é verdade? Então, se eu não tenho dinheiro hoje para pagar a prestação, eu estou olhando meu orçamento. Como que eu vou botar R$500 aqui? Não dá. Aí eu faço dívida e pronto. Aí eu tenho que cumprir o orçamento e mais.
Não dá certo. Então, dívida, meus irmãos, compromete o futuro, dívida escraviza, porque você para de trabalhar para você e você começa a trabalhar em função de pagar uma coisa da qual você ficou escravizado, você afeta seu padrão de vida e não é uma coisa abençoada se não for muito bem pensada, e eu tenho certeza que se você orar primeiro, dificilmente você vai fazer essa dívida. Se você tomar conselho primeiro, dificilmente você vai se endividar dessa maneira. A outra coisa é não avalize. De jeito nenhum, eu nem vou falar muito disso, para poder ganhar tempo. Não avalize, não empreste. Posso falar aqui, ó. Pelo amor de Deus, não empresta seu cartão de crédito. Estou cheio de cliente lá com esse problema. A dívida não é dele. Não empresta. Se a pessoa não tem condição de ter um cartão de crédito, ela não pode usar o seu. Não é verdade? Trabalhe diligentemente. Esforço e dedicação. Aqui eu quero só reforçar uma coisa. O crente tem obrigação de dar bom testemunho no trabalho. Eu tenho pavor de ouvir colegas dizerem que fulano de tal é crente, é ruim de serviço. Então, é péssimo que ele está dando um testemunho negativo, está prejudicando a palavra do Senhor. Então, se você é cristão, dê bom testemunho. E outra coisa, se você quer crescer no seu trabalho, demonstre esforço e dedicação, porque sem isso, você não vai conseguir. Tenha uma vida simples e trabalhe. Eu e ela, eu quero aposentar. A gente estabeleceu a seguinte regra lá em casa. Agora, a gente já fez o que tinha que fazer. Nós não entramos mais em investimentos ou em coisas que vão ser de longo prazo e que vão nos tomar para muito tempo. A gente estabeleceu, nós queremos ter felicidade com menos. Então, nós estamos projetando a nossa vida para diminuir o padrão. Eu quero ser feliz com menos. E é assim que a gente tem que fazer. Se eu tiver com dívida, se eu tiver com orçamento desequilibrado, aí que eu tenho que me projetar ser feliz com menos. Eu não preciso de muito, eu preciso do Senhor. Evite esquemas para ficar rico rapidamente. Vou nem comentar jogos. Hoje, na igreja, nós temos um monte de gente com bet. Nem entre, não entre. O diabo põe a isca e você vai lá, não, deixa eu ver como que é, não veja como que é. Né? Oriente seus filhos para não ver como que é. Não entre, porque aquilo é armadilha. E, poxa, o pessoal pega dinheiro emprestado para jogar, o pessoal tem gente roubando para jogar, uma coisa horrorosa. Então, a nossa sina hoje está sendo essa questão de bet. E, além disso, rendimentos que prometem aí muito acima da perspectiva normal. Construa comunidades aqui, está acabando. Aqui na igreja, tem quem tem loja, tem pessoas que prestam serviço, tem pessoas que vendem coisas, etc. Quando eu vou comprar uma coisa, eu procuro saber se tem um irmão que faz aquilo. Eu tento ajudar a minha igreja, eu tento ajudar o meu irmão primeiro. Lembra dos judeus? Os judeus fazem isso. Os judeus, eles têm a comunidade deles e eles enriquecem, porque eles se apoiam. Ah, mas fulano está vendendo por 110 e eu posso comprar por 100. Conversa com o seu irmão, paga 105 para ele, mas compra dele. Porque se isso for alimentado, outra pessoa vai comprar de você e cria um ciclo do bem que é bacana. Aí está a Bíblia, sabedoria financeira da Bíblia, princípios atemporais. O que está escrito na Bíblia, incrivelmente, vale hoje ainda, impressionante. Fala sobre planejamento e poupança, fala sobre evitar dívidas, sobre generosidade e sobre apoio mútuo. Não é bacana? Isso há 2.000, 3.000, há muitos anos atrás. Então, a aplicação da nossa vida, responsabilidade pessoal, princípios bíblicos, atitude e planejamento, fé
e disciplina. Eu espero, meus irmãos, que a gente tenha conseguido passar um pouquinho. Eu peço demais perdão, porque eu sei que eu passei do horário, né? Então, eu não, em outras oportunidades eu quero ter mais disciplina. Eu espero realmente que os ensinamentos que a gente está passando aqui sejam úteis e que a gente saia aqui encorajado a colocar isso em prática, porque não é fácil, mas a gente consegue colocar em prática. Como a gente aprendeu a dirigir, e no início não era fácil, né, que é uma coisa que a gente faz por hábito, qualquer um consegue organizar o orçamento. E se tiver dificuldade, gente, tem sempre alguém que vai poder ajudar. A gente tem vários apoios nesse sentido. Existem, se a gente for olhar a internet, tem vários vídeos que a pessoa pode ver que falam sobre orçamentos, tanto à luz da Bíblia como o orçamento normal, sem fazer o enfoque bíblico. A gente está trazendo aqui o enfoque bíblico para que a gente perceba que isso é uma orientação que vem de Deus. E eu realmente espero que a gente possa levar isso para as nossas vidas. A gente está abrindo agora para pergunta, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida. E se não tiver, a gente agradece aí. Não tem pergunta errada, não. Se tiver qualquer coisa que queira que a gente acrescente, pode ser, inclusive, se quiser perguntar de banco, se for rápida a resposta, a gente responde também. Tá bom? Então, pastor, se depois quiser passar alguma coisa para a gente, tá certo? Leandro também, muito agradecido. Obrigado. Na verdade, assim, a gente quer ver depois, vocês podem voltar aqui no domingo de manhã, né? A gente marca mais para frente, né? Porque é um assunto sempre importante para nós, né? Porque nós entendemos como cristãos que nós somos mordomos, né? E não proprietários das coisas que Deus nos dá. E quando a gente fala de emprestar, eu já tive uma experiência, pela minha dificuldade de dizer não, eu já tive uma experiência na época do cheque, assim, que foi assustadora. O cara apareceu na minha casa para me cobrar igual um leão de chácara, assim, me intimidando. Eu, assustado, falei, o que é? Ele falou, não, é o cheque. Que cheque? É porque eu tenho um amigo que era meu contemporâneo de seminário, e aí o irmão dele precisava de um recurso para fazer um evento lá, e eu emprestei o cheque, só assinei. Só assinei, assim, mas não diminuindo o fato, o que eu fiz, mas estou falando assim, só assinei porque eu não coloquei valor, né? E assim, aí eu assustei quando veio o valor muito alto, assim, o valor era alto mesmo, assim, e o cara me intimidando, assim, com agressividade, assim, o cara grande, eu sou alto, o cara era mais alto que eu, mais forte que eu, e foi uma humilhação muito grande que eu passei. Por quê? Porque nós somos cristãos, né? A gente é criado num ambiente de piedade, então a gente quer ajudar, assistir. Eu já tive experiência muito negativa. Uma vez eu fui consultar, assim, estava negativado, porque um rapaz que era meu contemporâneo de seminário me pediu para comprar um negócio, ele não tinha como abrir a conta, ele não tinha cartão, nada. E aí eu fui na Casa Bahia, comprei as coisas para ele. Ele tinha perdido o ministério, assim, e aí eu vim embora para o Espírito Santo, estava em Minas. Aqui não tinha Casa Bahia, era na Casa Bahia, na época. E quando eu olhei assim, negativado, eu falei, mas negativado por quê? É porque ele não pagou. Então, são experiências que todos nós temos no dia a dia, né, mostrando como que é importante que alguém, né, que é da área nos dê um choque de realidade.